boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nessa casa fraterna, que nos acolhe, que nos ampara, que nos traz mensagens tão revigorantes, né? Falar de Jesus é sempre dá assim um medinho, né? Porque às vezes é fácil falar, mas aí te traz assim a consciência. Basta falar de Jesus? Basta falar do poder de Jesus? O que a gente faz com toda essa informação? Então, cada vez que eu estudo um pouquinho do Evangelho, é um chamado, é um puxão de orelha. O que eu tenho feito com essa informação? Eu tenho vivido, eu tenho sentido, eu tenho me transformado? Eu tenho usado esse poder? Mas por que então falar do poder transformador de Jesus? O interessante é que todos nós, em pelo menos alguns momentos de nossas vidas, nós buscamos e realizamos mudanças. Seja mudança de país, né? Arrisco dizer que a grande maioria aqui mudou de país. Seja mudança de carreira, seja recomeçar a estudar, seja me tornar uma pessoa mais saudável, fazer exercícios físicos. E a gente vai falando um monte de coisa assim do exterior, né? Mas tem aquelas mudanças também no nosso interior que a gente também ansia, a gente busca, né? Eu particularmente adoraria me tornar mais paciente. Quantos de nós, eu vou colocar nós, porque tem algumas pessoas que eu sei que também estão nessa luta, de nos tornarmos mais humildes. Eu fiquei espantada, já contei essa história antes, que eu achava que eu era orgulhosa, né? Mas não ter humildade, eu fiquei meio assim, mas é filho, né? É filho, então se é porque sou também. Querer ser mais colaborador, querer ser mais compreensivo, querer ser mais amorosa, querer aprender a perdoar um pouquinho mais, querer aprender a pedir perdão. Olha quanta coisa que é resultado de uma mudança. E quando a gente almeja esses projetos, muitas vezes a gente decide e a gente executa, a gente age. Várias vezes a gente decide, mas a gente não age. Tem vezes que a gente sai agindo sem decidir. Então a gente quer ir para A e a gente vai para B. Olha que loucura. Pior ainda é quando a gente quer A e vai para E, Z. Esse é mais doido ainda. E tem vezes que a gente não decide e a gente não age. Muitas vezes aquelas que a gente não age é porque a gente não quer abrir mão de algumas facilidades, né? É pagar o preço, porque muitas vezes você tem que ser disciplinado. Muitas vezes você tem que botar esforço mesmo. Mas esforço verdadeiro. O que eu vou ganhar com isso? Se eu não consigo vislumbrar o que eu vou ganhar, será que eu vou me mexer? Não quero, deixa como eu tô. É fácil. Então a gente às vezes vai muito pela porta larga da mudança. Eu prefiro não agir. Eu quero, mas eu não faço nada. Então, o bonito do processo de mudança é a gente apreciar. Não só verificar, mas apreciar também quem nos tornamos. Hoje somos uma coisa, mas nesse processo de aprendizado, nesse processo de busca de algo melhor, a gente se torna algo melhor. Então, apreciar isso faz parte de reconhecer que você também faz parte desse processo de mudança, com algo mais que a gente vai ver aí por trás, né? Então, Jesus é um poder que está ao nosso lado. Será que se a gente reconhecer que Jesus está ao nosso lado, nos incentivando, pensando, quem é esse Jesus que está ao nosso lado, com a sua sabedoria, com seu amor, né? Com esse amigo fiel estando ao nosso lado, será que a gente se anima em ouvi-lo, de aceitar a sua inspiração?
será que a gente vai aceitar também a sua orientação? Nós somos cristãos, somos espíritas, estamos numa casa espírita, estudamos a doutrina espírita, então somos cristãos. Às vezes a gente até fica muito ligado só na ciência, né? Mas a gente tem esse lado também, né, da religião. E é importante a gente lembrar disso. Então, quando nós, sendo cristãos, nós entendemos a importância de Jesus em nossas vidas. Tem pessoas que nem conhecem Jesus. Tem pessoas que confundem Jesus com cristianismo. Cristo com cristianismo. O cristianismo, ao longo de todo um processo, ele foi, às vezes, sendo um pouco deturpado pelo próprio homem, se afastando da sua essência, justificando que é pelo amor de Jesus. E, às vezes, tem pessoas que tomam um pelo outro, esquecendo de procurar realmente entender Jesus, de entender o seu legado, de entender o seu evangelho. Mas e aí, quem é Jesus? Aí a gente vai para aquela famosa perguntinha 625, que todo mundo conhece, né? Qual é o tipo mais perfeito que Deus teria enviado para nós, homens, para a humanidade, guia e modelo? É a respostazinha simples, Jesus. Mas eu quero também trazer o comentário de Kardec. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Por que ele faz essa que a humanidade pode aspirar na Terra? A perfeição absoluta, só Deus o é. A perfeição que podemos aspirar na Terra, ela é apresentada por Jesus, um espírito crístico, um espírito que ele recebeu a incumbência do Pai criar este planeta que aqui estamos e ser o nosso governador espiritual. Olha que maravilha! Um espírito crístico, que já era crístico, que conhece a cada um de nós. É uma perfeição que muitas vezes, em algumas religiões, eu confesso particularmente que às vezes eu nas minhas orações eu também incorro nesse equívoco de confundir Jesus e Deus. Nós sabemos, né, aqui na doutrina espírita, sabemos que Jesus e Deus não é a mesma coisa. Deus cria tudo e todos, né? Inclusive Jesus. Então Jesus é o nosso irmão maior, mas ele é, para nós, para minha referência, eu vou falar da minha referência, ele é a perfeição moral maior que pode ter aqui na Terra. Então você olha para ele, eu não conheço, não tenho essa intimidade com Deus como Jesus tem, ao dizer que inclusive ele com Deus é um. Eu não tenho essa intimidade. Então muitas vezes olho para Jesus, é como se ele fosse o meu Deus, apesar de logicamente eu saber que não é. Mas por conta disso, algumas pessoas têm essa referência. E é importante a gente perceber porque Jesus o é nessa perfeição aqui na Terra. Né? Deus, o Pai, nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou, a doutrina que Jesus ensinou, é a expressão mais pura da sua lei. A lei de Deus. Ele veio cumprir a lei de Deus. Algumas outras leis que foram trazidas naquela época, Jesus refutou, né? Tens ouvido falar, olho por olho, dente por dente, né? Então ele muda, ele vai mostrar o que é realmente a lei de Deus. Então é a expressão mais pura da sua lei porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Gente, esse é Jesus. Então, esse comentário de Kardec mostra a importância que é a gente lembrar quem é Jesus. Porque faz a gente se aproximar dele no sentido de que ele está aqui nos guiando.
Não tem aquele famoso versinho, poema, em que Jesus nos carrega no colo, nas pegadas na areia, né? Jesus carrega a gente no colo. Isso é muito bom, saber que tem alguém que estava animado do Espírito Divino quando veio aqui na Terra e deixou toda essa energia, que é o seu pensamento sustentando esse planeta, e nós estamos inseridos nesse pensamento. E aí, quando a gente fala de doutrina que ensinou, que doutrina é essa? Aí a gente vai lá para Leon Denis, que no cristianismo e espiritismo ele faz exatamente essa pergunta: qual a verdadeira doutrina do Cristo? Que doutrina é essa? E ele traz a seguinte: é a paternidade universal de Deus. Paternidade universal de Deus, Pai. Até então, Deus era um Deus de justiça. Jesus traz o Pai de amor. E é universal. É de todos. Não tem preferência. Não tem um povo melhor do que o outro. Não. Ele é Pai de todos. E é interessante quando a gente pensa em Pai de todos. Outro dia eu vi uma história interessante que diz assim: as coisas têm valores também dependendo do seu dono. Então alguém contou assim: o meu lenço, custa $5. Você vai lá no Walmart e compra um lenço de $5. Aí tem um lenço do Elvis Presley, que foi vendido por $300 mil. Aí perguntou assim: ele tinha diamante? Tinha ouro? Não tinha nada disso. Era um lenço. Mas o dono era Elvis Presley. Então nós somos filhos do Criador de tudo e de todos. Que paternidade é essa? Como é que Jesus não ia trazer um pai de amor? É um pai que se preocupa conosco, que sabe de cada fiozinho de cabelo que cai de nossa cabeça. Apresentou também a fraternidade dos homens. Se é o mesmo pai, somos irmãos. É a vida imortal, não é seleta, não é para um ou para o outro, é a todos franqueada. E que a cada um permite em si próprio realizar o reino de Deus. Olha só, eu dou as oportunidades para você, eu te capacito para isso, porque ele permite a gente realizar essa perfeição, que é a perfeição relativa, né? Pelo despreendimento dos bens materiais. Difícil, né? A gente ainda está num mundo de provas e expiações. É normal que a gente procure o nosso bem-estar. O problema é sermos escravos dos bens materiais. Então, pelo despreendimento dos bens materiais, pelo perdão das injúrias e o amor ao próximo. Jesus nos ensinou isso. Em cada momento em que ele esteve aqui. Cada momento em que até hoje os seus ensinamentos, eles permanecem vivos. Porque ele ensinou o perdão das injúrias. Lá no momento maior do seu sacrifício, ele pediu pelo perdão e o amor ao próximo. Aí, a gente vai falar o seguinte: a gente viu que a gente encontra quem é Jesus lá no Livro dos Espíritos. Vamos ver o que Jesus fala dele. Sabe o que Jesus fala dele? Ele fala. Mas não é porque ele quer botar um rótulo nele. Não é isso. Ele quer mostrar pra gente para que ele veio. Qual o propósito? Ele quer lembrar pra gente que ele também tem um propósito pra gente. Tem um propósito para cada um de nós. A leitura de hoje, do início, né? Compromisso. A gente tem esse compromisso com Jesus. Qual é o propósito que Jesus tem para nós? Será que a gente consegue alcançar? O que a gente se comprometeu ao encarnar nessa vida? A primeira delas, em algumas passagens ele fala, eu vou trazer uma só. Eu vou trazer algumas passagens do Evangelho, porque muitas vezes a gente esquece de ver o Evangelho. Eu tenho assim uma verdadeira vontade, eu vou falar que é vontade, porque até agora eu não fiz, de estudar cada
versículo do Evangelho, porque é revelador não só dos ensinamentos, mas é revelador para um autoconhecimento. Porque, eu não sei vocês, eu vou falar por mim. Se eu, às vezes, eu vou num casamento, eu fico feliz pelas pessoas que estão ali, mas eu fico feliz porque eu me lembro do meu casamento. Se eu vou numa situação mais triste, em que eu também já tenha vivenciado antes, eu fico triste com aquela pessoa que está vivenciando, mas eu também lembro da minha vivência. Sabe? O nosso cérebro, ele muitas vezes não sabe, né? Diferenciar o que é agora e o que a gente já vivenciou quando a gente transforma isso real. Então, aprender, estudar o Evangelho é uma forma de fazer um autoconhecimento também, entende? Então, ele traz essa passagem aqui, a gente encontra essa passagem em Mateus, que ele fala assim, olha só, é uma passagem que a gente vai falar do Cristo, mas ele já tem uma outra coisa que ele se diz que ele é. Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Quem é o Filho do Homem? É Jesus. Aí são seus discípulos. Eles responderam. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Bom, Elias, Jeremias, eles já não estavam mais junto ali, eles já tinham desencarnado. Se eles diziam que Jesus poderia ser um deles, já tem um indício aí de alguma coisa pra gente. Será que eles acreditavam em reencarnação? Interessante isso, né? A gente encontrar isso no Evangelho de Jesus. Aí ele vem adiante. Aí ele, curioso, ok, os outros, vocês me responderam, legal, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Deus não é um Deus de palavras mortas, é um Deus vivo, é um Deus presente, é um Deus atuante e Filho de Deus. Você está aqui. E Jesus então responde com ele, você sente que era com felicidade, Jesus falou assim, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue. Você não ouviu ali, ó, né? Veio a Jussara aqui, contou para o Pedro lá e falou, ó, é o Cristo. Não, ele estava inspirado, porque foi revelado por meu Pai que está nos céus. E você, Simão, estava em sintonia com Deus. Olha que coisa linda. É muito legal. Então ele fala lá, eu sou o Cristo, Messias, enviado para a salvação. A gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Bom, ele fala também que ele é o pão da vida. E Jesus lhes diz, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Uau! Esse é Jesus. Que pão que Jesus está falando? É o pão material? É o pão espiritual? É esse pão que Jesus está falando. Eu sou o pão da vida. É vida. E ele ainda fala em outro lugar que é vida em abundância. Vida em abundância. Então, ó, você vem a mim? Eu te convido. Vem a mim, que você não vai ter fome. Vou saciar a tua fome. E se você crê em mim, ainda vou saciar a sua sede. Olha só, duas coisas, um só. Então, Jesus fala, eu sou o pão da vida. Ele fala que ele é o alfa e o ômega. Você encontra isso em Apocalipse. Ele fala isso para João. Bom, ele é o princípio aqui do nosso planeta Terra. E ele vai estar sempre com a gente. A gente vai ver um pouquinho no próximo, acho que é o próximo ou o outro. Vai dizer até que ponto que ele está com a gente. Então, ó, confia. Eu englobo tudo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem algumas pessoas que usam o caminho da verdade e da vida. Em várias tradições eu vi o caminho, a verdade e a vida, inclusive de Emmanuel também. Então eu deixei assim mesmo. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai. Isso foi depois lá do lava-pés, né, da ceia do lava-pés. E que Jesus disse que ele estava partindo. Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Estava todo mundo querendo ir atrás de Jesus. Onde você vai? Eu quero saber o caminho. E respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim.
Gente, isso é forte, né? É mais uma vez é esse compromisso que ele tem com Deus, com o Pai, de realizar a vontade de Deus, onde quer que seja ele governando, seja ele encarnado aqui nesse mundo para mostrar o seu exemplo. Então eu sou o caminho, sim. Eu estou assim, ó. Estou assim com o Pai. E em outro momento ele diz, vocês também podem. Então, por isso que a gente acredita na nossa evolução, né? Ele é a verdade porque ele traz a verdade do Pai. E é a vida. A gente já falou ali, né, o pão da vida. Então ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Facilita, né? Ele facilita pra gente, ele dá o caminho. O Evangelho de Jesus é o roteiro. É o caminho de chegar até o Pai. Ele fala que ele é a luz do mundo. De novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Ser a luz do mundo é forte, né? Depois a gente vai ver um pouquinho mais o que é esse forte. Que a gente também pode ver em nós mesmos, né? Então ele é a luz do mundo. Gente, vem aqui. Eu posso iluminar o seu caminho. Não tenha medo, não. Eu não vou querer que você se desespere. Eu vou querer que você tenha paz. Então venha para perto da luz. Se afaste da escuridão. Ninguém vai entrar nas trevas se você estiver comigo. Se você aceitar o meu amor no seu coração. Por muitas vezes nós vamos errar. Vamos levantar. Vamos errar. Vamos levantar. E ele está lá. Calmo, tranquilo, porque ele sabe que a gente vai conseguir. De uma hora ou de outra, a gente vai conseguir alcançar o propósito que ele tem para cada um de nós. Porque é reflexo da vontade de Deus, né? O bom pastor. Essa é muito forte. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus, em outro momento, falou sobre a ovelhinha, né, que saiu. Ele deixou, vamos deixar 99 aí que estão no caminho, vamos buscar outra. Eu confio na capacidade de vocês se manterem unidos, bem firmes, para me dar tempo de ir lá buscar outra. Ele sabe quem precisa dele, ele vai. Ele sabe dos momentos que nós precisamos deles e ele vem. É só a gente abrir o coração para ele. E ele vem. Muitas vezes a gente fecha. A gente pede na boca, mas a gente não pede no coração. E ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele deu a sua vida material. Né? Um sacrifício para cumprir as escrituras. Para que o seu legado permanecesse até hoje. Ele deu. Por cada um de nós. Porque ele sabia que era importante cumprir as escrituras. Para a gente entender que o projeto divino, ele acontece. O universo não está sob leis que vão gerar só o caos por não ter. Existe o caos, mas com propósito. Existe o equilíbrio das coisas dentro do caos. Então, o projeto divino, ele existe para nos fomentar a sermos melhores, mas com a certeza de que não estamos sozinhos. Mestre e Senhor. Vós me chamais Mestre e Senhor e dizeis bem, porque eu sou Mestre e Senhor. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo. Lembra lá do guia modelo? Pergunta 625. Eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. O Mestre Senhor nasceu... Como é que chama aquele negocinho? Manjedoura. Nasceu numa manjedoura. Ele não veio
rico em palácios, né? Ele nasceu naquela manjedoura. Eu falei, naquele negocinho, porque eu me lembro do menino Jesus, aquele negócio pequenininho. Então, na manjedoura, né? Ele lavou os pés. E a gente vai ver um pouquinho mais o que um mestre faz com isso, quando ele dá o exemplo, quando ele está buscando que o outro aprenda, que o aprendiz tenha sucesso nas suas aspirações, né? Aí a gente vai falar rapidamente sobre uma coisa que Jesus falou que ele era. Agora, o que o mundo fala dele, né? Vamos lá. O maior psicólogo. Eu vou falar rapidamente, não vou trazer nenhuma passagem de evangelho para isso. Aliás, até vou trazer um exemplo, en passant. Ele fala que porque os seus... Quando ele traz para a gente, por exemplo, a parábola do filho pródigo. O que ele ensina nessa parábola? Uma das coisas é o perdão, né? Perdão do pai, e o pai está sempre de braços abertos para receber o seu filho. Tem uma outra coisa que às vezes a gente não dá muita atenção, que é o auto-perdão. O filho pródigo, no momento que ele percebeu que ele, como diz a Bíblia, como é que é? Pisou na jaca, é assim? Na maionese, algo desse tipo. Por aí. Quando ele percebe que ele fez isso, que ele não honrou o pai, ele não honrou o compromisso de filho, né? Ele para, ele não ficou naquela vitimização. Ah, gente, não tem mais nada. Ah, meu Deus, que culpa, como é que eu vou voltar para meu pai? Ele não ficou nisso. Ele percebeu que ele tinha errado e ele fez um movimento de auto-perdão. Ok, tá certo, errei, vou voltar como servo. Não tenho mais nem condições de ser filho do meu pai, mas eu vou voltar como servo. Então ele se descolou do passado. O passado agora só é suficiente para ele crescer. Vou voltar para o meu pouso. Eu vou contribuir, eu vou trabalhar, eu vou servir. Então é o auto-perdão. Olha só como é que Jesus não tem esse poder, né, de através dos seus ensinamentos e ações, refletir uma compreensão profunda e compassiva da condição humana. O maior filósofo, o que ele nos ensina sobre a vida, sobre a moralidade, sobre a ética? No Evangelho segundo o Espiritismo, eles atendem exatamente, né? Kardec trouxe lá que o projeto espiritual era para trazer todas as passagens que nos remetessem à moral do Cristo. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livrinho grosso, né? Com todas as contribuições dos espíritos ali, da organização de Kardec. Mas tem muita passagem dos evangelhos que nos trazem isso, né? O maior comunicador. Gente, ele falava com todos, né? Do agricultor ao senador, ao rei. Ele usava parábolas para que aqueles mais ligados a uma determinada área entendessem o que ele estava falando. É um poder enorme. Quantas vezes que eu não encontro aqui a palavra para falar? Eu quero falar uma coisa para vocês e sai outra. É assim, ele era um maior comunicador. Ele trazia aquilo que a gente precisava ouvir naquela época e agora também. Não tem comunicador maior. O maior médico. Que falar das suas curas físicas, emocionais e espirituais? Hoje nós sabemos que a verdadeira cura é essa cura espiritual, né? Ela nos transforma. Porque as nossas doenças, elas são reflexo das nossas imperfeições, das nossas teimosias em nos afastarmos das leis divinas. E aí Jesus, nas suas curas, ele sempre mostrava pra gente que a tua fé te salvou. Ó, forte isso, né? É muito forte isso.
Porque a verdadeira cura é a cura espiritual. E ele lembrava, vai e não peques mais. Peraí, como assim? Então eu fiquei paralítico porque eu pequei? Alguma coisa. Eu fiquei cego porque eu pequei? Tem um cego que eu nem vou falar sobre aqui agora, porque isso é mais complexo, né? Não é de nascença, não é de nada, mas é para mostrar o poder de Jesus. Mas ele é o maior médico, porque ele cura aqui. Ele cura aqui. Muitas vezes a gente não tem nem a cura física, mas a gente tem a cura aqui. Essa é a cura mais importante que a gente pode procurar. O maior pacificador. As mensagens de Jesus trazem o quê? Paz. Trazem o quê? Reconciliação. Né? Deixa a tua oferta aí. Vai lá se reconciliar, vai. Com seu amigo, vai lá rapidinho. Eu prefiro doar tudo o que é difícil. Mas vai, ele encoraja a gente. Ele encoraja. A gente tem que estar com os ouvidos abertos para ouvir a mensagem e cumprir a mensagem. Né? Maior líder. Tudo que a gente fala assim de um maior isso, maior que o outro, ele tem que ser líder em todas essas situações. Porque o maior só é maior porque ele é líder dele mesmo. Esse é o maior líder. Né? Ele é o maior líder. Nós tivemos recentemente essa tragédia que se abalou lá no Rio Grande do Sul. Quantos líderes nós não vimos lá que não esperavam? Não, peraí, vamos embora, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. As pessoas se mobilizaram por isso aqui de se doar, de poder fazer alguma coisa pelo outro, de se comover com tanta desgraça. E as pessoas percebem que tem essa liderança dentro delas e esse compromisso assumido, porque também é um compromisso assumido, se não externar, também é um problema. Porque você assume um compromisso e você não cumpre. Né? Então, Jesus, como líder de Deus, né, médium de Deus aqui nesse planeta Terra, ele tinha que ser o maior líder. Porque ele sabia para onde que ele queria levar a gente. Ele tinha o norte. Ele ofereceu o norte para a gente. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E o maior mestre, o maior educador, o maior professor. Né? A gente falou um pouquinho já sobre isso. E as pessoas também reconhecem isso. Como Jesus falou que ele era o mestre. Como as pessoas falam que ele é o maior mestre, então a gente vai falar sobre o poder transformador deste mestre Jesus. Quando a gente pensa em mestre, a gente também pensa nisso, né? No educador, num professor. O mestre, ele quer estimular que os seus pupilos, né, que eles queiram aprender, que eles efetivamente aprendam, que ele tenha algum benefício do que... Até que horas que é? 5 minutos só? Não, 5 para as 9. Ah, obrigada. Então ele olha assim e fala assim, gente, eu tenho que ter alguma forma de fazer as pessoas se motivarem, porque senão vão vir aqui, né? Vou dar um curso, vou falar sobre isso, vou falar sobre física quântica. Eu não vou falar porque eu não sei, mas vou falar sobre física. Então a primeira coisa é, o mestre tem que saber. Né? Eu não posso falar sobre física quântica porque eu não sei. Então, o mestre tem que saber o que ele vai falar. Ele tem que entender que o outro é capaz. Ele tem que motivar. E ele tem que facultar os recursos para que os seus pupilos aprendam. Certo? Então, a gente vai pegar emprestado rapidamente aqui um modelo de um psicólogo chamado Michael Hall, em que ele traz o seguinte: significado e habilidade. São duas variáveis, desculpa, eu sou matemática, então eu trago esses negocinhos assim, que é significado e habilidade, que vai variar de menos significado, mais significado. O que é significado? O que você sente de significado naquilo que você quer realizar? Por que aquilo ali é importante? O que aquilo ali vai contribuir? Né? Por que eu vou buscar
essa informação? Por que eu vou buscar uma mudança, uma transformação? Existe essa motivação. Então, o mestre tem que buscar isso para os seus pupilos. E tem que se esforçar para que cada um promova em si mesmo as suas habilidades, cresçam, incremente as suas habilidades. Então, nesse modelo tem o seguinte, vamos começar, esse aqui é menos habilidades e menos significado. Aquela pessoa que vem aqui estudar, já sei que eu vou passar de ano mesmo, porque vão me aprovar direto mesmo, não preciso nem fazer teste, vão me aprovar, não tem motivo, venho aqui, não vou desenvolver habilidade nenhuma, vou ficar só observando. Aí tem outro nível que é os sonhadores. Nossa, que significado. Esses são os jovens, né? Os bem jovens. Ai, vou mudar o mundo. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, tantos projetos. Não arruma nem a sua cama. Não é isso? Não tira o prato para lavar. Então, eles são os sonhadores. Não se desenvolvem nada, não faz esforço nenhum e fica lá sonhando. Aí tem um outro que são os executores, sabe como é que é? Aquele workaholics, que vão só trabalhar. Faz, não tem inspiração nenhuma, não tem motivação nenhuma, mas eles vão executar. Chegam em casa exaustos. Não consegue fazer nada. E muitas vezes aí vai procurar um vício para poder tirar esse peso que come, porque não tem nada que motiva. Simplesmente são executores. Aí tem um outro, que é habilidade muito alta, significado muito alto. Eles se autorrealizam. O mestre está buscando que os seus alunos se autorrealizem. Vai facultar com que eles tenham habilidades e vai promover neles o quê? Uma motivação. Por que eu vou buscar isso? Por que eu vou trabalhar com isso? Por que eu vou me transformar? Por que eu vou ser mais calma? Por que eu quero ser mais compassiva? Por quê? Né? Essa motivação é o mestre que vai trazer. E aí a gente começa a pensar assim, opa, peraí, será que a gente pode, assim, mais ou menos, tá, gente? Mas habilidade, à medida que você vai desenvolvendo, você pode desenvolver uma sabedoria. Não é que você tem uma inteligência só, que você está sendo sábio, né? As pessoas podem usar a inteligência, se a gente for pegar a habilidade só em termos de inteligência, a inteligência não é sabedoria, porque eu posso usar a inteligência para o mal. Então, eu estou me habilitando, então eu posso fazer uma correlação com sabedoria e o significado é o amor. O que eu estou encontrando de amor nisso? O que eu posso contribuir de amor nisso? E a gente encontra essas duas asinhas que dizem que são as duas asinhas que nos levam a Deus, né? Então, vou pegar uma colinha aqui que tem pensamento e vida, e Emmanuel fala assim: duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. Através do amor, valorizamos-nos para a vida. Através da sabedoria, somos valorizados. Através da vida, parece uma coisa esquisita, né? Ser valorizado. Jesus trouxe isso. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, é importante da gente reconhecer a nós mesmos como os filhos do Altíssimo. Filhos que somos criados para um propósito de perfeição. Então, é muito válido a gente falar que através da sabedoria somos valorizados. Mas, então é isso. Não? A gente está querendo chegar, o mestre mesmo, que está preocupado com seus formandos, ele está querendo chegar àquilo ali, né? Beleza. Mas aí, tem um outro modelinho que fala o seguinte: estudaram aí, né, esses alta performance, o pessoal de corrida, os pintores, quando eles têm os desafios maiores, em que eles são mais habilidosos, eles se perdem, né? Eles vão lá pintar, aprendeu várias técnicas, se inspiraram, eu quero criar um quadro aqui refletindo a vida de Jesus, a ceia, não é isso? E aí ele se perde naquilo ali. Se perde, ele entrou num estado de flow, que falam. Você sabe que Jesus fez isso com a gente?
Quer ver umas passagens? Amai os vossos inimigos. Gente, isso é difícil, né? É um desafio tanto. E ele sabe que a gente tem, é um processo. Então a gente pode começar o quê? Orando em favor dos nossos inimigos. Não é isso? Orando que o nosso anjo da guarda nos estimule a pensar coisas boas para eles, né? Pensar que coisas boas possam acontecer em favor deles. E a gente vai nesse processozinho, né? Um dia a gente vai chegar ali no amar os vossos inimigos, né? A gente vai se habilitando, a gente vai aprendendo e vivenciando o evangelho, né? Aí a gente vai percebendo, nossa, se eu amar os meus inimigos, meu Jesus, eu tô honrando o seu propósito que você tem para mim. E a gente vai crescendo. Aí ele trouxe um outro. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Gente, quantas vezes que a gente se curva à vontade do Pai? Quantas vezes a gente quer que a nossa vontade prevaleça? E a gente ainda faz barganha, né? Se acontecer isso, eu vou fazer aquilo outro. Não é? A gente faz barganha com o Pai. Então, Jesus lança os desafios para a gente. Olha que mestre que ele é. Para estimular, para a gente chegar, então, a sermos autorrealizadores. Esse é o propósito, né? Vou dar uma aceleradinha aqui, porque você, então, tem o mestre Jesus que tem a visão. Um mestre, ele tem a visão do que ele vai trazer. Então, ele traz o que é o reino de Deus. E aí ele traz, tem duas passagens que parecem que são, como é que são? O nome que um é o contrário do outro? É, quase isso aí, mas essa palavra aí não é essa, não, mas isso. Né? Paradoxo. Esse é um paradoxo. Aí ele fala assim, peraí, quando pergunto para Jesus, quando é que esse reino vai vir? Ele fala, vai procurar ali, vai procurar aqui, tem aparência exterior? Não, ela está dentro de vós. É uma coisa interna, é um trabalho interno. Aí tem uma outra passagem que eu vou pegar aqui, a colinha o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O reino de Deus está próximo. Então é algo de dentro que se manifesta também no exterior. A gente vai ver um pouquinho disso. Então tem uma passagem no Jesus no Lar, no capítulo Explicações do Mestre, que fala de uma mulher que estão reunidos num evangelho, e aí ela fala assim, a ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a boa nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. E aí ela começa a falar das dificuldades dela de fazer isso, em quantos erros ainda ela. Aí Pedro fala assim, mas com boa vontade. Aí ela fala, com a fé em Deus. E aí fica todo mundo esperando Jesus falar. Jesus sabia o que é aquela família e pergunta para ela assim, qual é o negócio da sua família? Criação de cabras. Aí ele traz a seguinte pergunta, como procede para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Aí ela fala, tem que colocar no vaso, mas para colocar no vaso, o vaso tem que estar limpinho, né? Higienizado. Porque se tiver alguma coisa lá, vai fazer o leite azedar, né? Então você vê que comunicador que era Jesus, né? Falando, ele sabia do negócio, puxou isso que ela sabia o que era. Aí ele fala, assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades de nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Então ele fala, não adianta eu trazer o conhecimento para vocês se vocês não fazem o trabalho interior, né? De higienizar o vaso. E aí ele termina, o orvalho no lírio alvo é diariamente celeste, é diamante celeste, mas na poeira na estrada é gota lamacenta. O orvalho é o mesmo, mas caiu em ambientes diferentes. Então, a outra possibilidade, né, a outra característica, ele adiciona valor. Ele adiciona valor nas pessoas. Um mestre que não adiciona valor, ele não vai encontrar um terreno fértil.
Então ele tem assim, mestre, essa passagem, se nem todos conhecem, é uma passagem em que os fariseus tentam pegar Jesus, né? Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizem? Então, estão falando da lei de Deus? Não, estão falando da lei de Moisés. Mas e aí? Ele vai contra Moisés? Ora, Moisés? Quem era Moisés? Ele trouxe os 10 mandamentos. Então, todas as outras leis de Moisés também eram leis divinas, era assim que eles interpretavam. Aí ele fala, aquele dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Alguém atirou? Ninguém atirou. Pelo menos eles foram sinceros, né? Aquele poder que tinha Jesus ali fez com que todo mundo calasse. E aí ele pergunta, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Como é que é dar valor numa hora dessa? É reconhecer a capacidade dela aproveitar uma segunda chance. É de reconhecer que ela é filha de Deus, que merece todo o amor. Quantas situações nós não somos essas de que traímos? Trair é tanta coisa. Trair a própria aspiração de Jesus para nós. Trair uma confiança de um amigo. Trair os nossos projetos, a nossa vontade de mudar e a gente não conseguir. É tanta coisa que a gente trai, coisas pequenas, mas ele sabe que a gente pode fazer de novo, porque ele reconhece dentro de nós os nossos germes que nós temos, de lá, né, na nossa consciência, de seguirmos e atingirmos as leis divinas em sua plenitude em nossas vidas. Ele reconhece isso. Então, ele deposita valor em cada um de nós. Ele motiva e inspira. Então, a gente tem o sermão da montanha. A gente vem as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, você quer ser feliz? Olha só, se você fizer isso, você vai ser feliz. Olha o que você vai encontrar. Você vai encontrar tanta coisa. Vale a pena a gente ler as bem-aventuranças. Dá um ânimo legal. Ao mesmo tempo, você quer dizer, nossa, mas eu vou precisar chegar aí. Isso vai sim, vamos precisar sim. Mas vão ter tantas coisas boas que vale a pena a gente ver. E aí ele ainda diz assim, na própria Sermão da Montanha, que é muito extenso, né? Mas ele também fala do sal da terra e luz do mundo. Essa semana que vem vai ter alguém falando sobre isso, sal da terra e luz do mundo, que eu vi na programação. Gente, somos nós. Ele lembra isso, que cada um de nós é sal, que a gente pode dar tempero, gosto na vida. Não só na nossa vida, mas para aquelas pessoas que convivem conosco, que têm um relacionamento conosco. E também, lembra que ele falou que ele sou a luz do mundo? Gente, ele lembrou que nós também somos. Precisamos ligar essa luzinha, né? Passa pela vontade. Mas ele lembra a gente sobre isso. Aquele que crê em mim, verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Vocês vão ficar aqui esperando que eu sempre esteja aqui com vocês, aqui em loco? Ele vai estar sempre ao nosso lado. Jesus está sempre ao nosso lado. Ele não está fisicamente aqui, mas ele está ao nosso lado. E aí ele nos motiva a dizer o seguinte, procura essa força, procura essa capacidade, porque você vai conseguir fazer o que eu faço. Modelagem, lavar os pés, é isso que a gente ia falar. Bom, ele se pôs como exemplo. Ele trouxe um valor de quê? Por exemplo, de humildade. Ele não falou do valor. Ele se colocou em prática, em ação. Então, ele teve o comportamento também. Então, para você ser um mestre, você precisa ser assim. Tô fazendo rapidinho, gente. Zaqueu. Essa passagem, gente, eu vou te dizer sinceramente, eu preparando essa palestra, eu fiquei apaixonada, porque eu já tinha esquecido dessa passagem de Zaqueu. Zaqueu era um chefe desses cobradores de impostos. Então, ele era odiado, né, pelas pessoas. E Jesus falou que queria ir comer na casa dele.
E Zaqueu estava lá pronto, subiu na árvore para ver Jesus passar. Sabia do poder dele, ele já tinha ouvido falar tanto de Jesus e sentia o poder de Jesus dele, o poder que transforma. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Isso é muito revelador. A presença de Jesus, de reconhecer também, adicionando valor a Zaqueu, dizer: cara, você também é filho de Deus. Eu estou aqui para você. Eu vou compartilhar a comida na sua casa. Você se colocar... Jesus foi criticado por isso, mas Jesus não estava jogando para a plateia. Ele estava ali para salvar as pessoas, para transformar o coração das pessoas. E é isso que Jesus se comprometeu e cumpriu. Eu vou passar rápido. Ele vê o que os outros não veem, vê o que as pessoas podem se tornar. Ele diz coisas que os outros não dizem. Atrai aqueles que procuram a verdade, mas também repele aqueles que não querem encontrar a verdade. Ele acredita em coisas que os outros não acreditam, né? Os pescadores poderiam ser pescadores de homens, e eles largaram tudo e foram. Ele sente coisas que os outros não sentem. Mercadores no templo, Jesus também não queria ali jogar para a plateia. Não, vamos honrar esse espaço aqui, vamos sair daqui. Ele foi firme, ele sentiu a necessidade dele impor ali uma ordem, e ele o fez. Ele faz coisas que os outros não fazem. Perdão na cruz. Perdão para os seus algozes naquele momento do alto sacrifício. É esse o Jesus que transforma. O homem de bem, eu vou trazer só falando que vocês podem olhar no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala sobre da fé. Tem fé no futuro. E o importante aqui na fé no futuro, gente, por quê? Porque lá mais à frente no Evangelho ele diz: você tem que ter fé, mas você tem que entender por que você tem fé. E uma das coisas é, o que a gente tem dentro de nós? É mais ou menos como a semente do carvalho. Sabe? Está tudo ali dentro. Está tudo dentro de nós. Nós podemos acessar esse poder a qualquer momento, desde que a gente se prepare e a gente se comprometa e tenha interesse e tenha vontade de desenvolver. Então não basta você crer, você tem que entender por quê. Você tem que procurar pela sua transformação moral. Eu vou pular isso aqui e eu quero trazer isso aqui para vocês. Tem um sermão profético de Jesus em Mateus, que é muito interessante, porque também fala sobre o fim dos tempos. E ele vem trazendo as coisas. Vocês não vão ouvir sobre guerras e rumores de guerras. Vocês vão ver sobre catástrofes, né? Terremotos, calamidades, problemas, como é que é o nome? Não é peste, não. Esqueci o nome que ele usa. Você vai ver o amor esfriar. Você vai ver. Mas todo esse momento você vai ver, não é o fim. 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 Aí ele para e fala assim: mas quem perseverar até o fim será salvo. O que é esse até o fim? É o fim dos tempos? No Consolador de Emmanuel ele fala assim: o fim é a iluminação de si mesmo, é a finalidade. Providência divina, movimentos, recursos ao progresso material. E o Evangelho de Jesus é roteiro para a ascensão para os espíritos em luta, que decidiram colocar em prática. E aí ele vai a seguinte: e será pregado esse Evangelho do Reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Nós sabemos da transição planetária, não é isso? Que momento é esse? O Evangelho de Jesus vai ser pregado em todo o mundo. Nós estamos vendo aí, né? Antes era só a internet, a gente vê esses montes de satélites, né? Starlinks estão aí.
Não quer dizer que o evangelho vai ser pregado e vai ser vivido, mas ele traz a possibilidade a todos. E é nessa hora virá o fim. Por que então é importante estudar o evangelho de Jesus? Será que a gente está se preparando para esse momento? Esse momento que nós já estamos vivendo? A gente encontra isso na doutrina espírita, a gente encontra isso na Gênese. Então é esse momento, a gente tem que parar e refletir. O que eu quero aprender? Será que eu consigo? Tem um grande líder que ele diz o seguinte: tudo que eu sei de liderança, eu aprendi com Jesus. E é isso que a gente tem que ver. O que a gente pode aprender com Jesus e colocarmos em prática? Porque bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. Muito obrigada. Obrigada, querida. Então vamos nesse momento pedir aos passistas que se tomem as suas posições, por favor. Desculpa. Boa noite a todos os amigos na internet. Que Deus os abençoe. Então vamos.